Sejam muito bem-vindos ao Papo de DHO, o podcast focado nos temas do dia a dia do profissional de desenvolvimento humano e organizacional. Eu sou Aline Signal, coordenadora e consultora da Wisdom Gestão Organizacional, e hoje vamos aprofundar um tema que vem ganhando cada vez mais espaço e também complexidade nas organizações: os conflitos geracionais nas empresas. Vivemos um momento que até 4 ou 5 gerações coexistem no mesmo ambiente de trabalho, com valores, expectativas, formas de se comunicar e de se relacionar com o trabalho bastante distintas. Quando essa diversidade não é bem compreendida e integrada, ela pode gerar ruídos, tensões e conflitos que afetam diretamente o engajamento, a cultura e os resultados do negócio. Para essa conversa, tão atual e necessária, eu tenho a alegria de estar com os mesmos 3 convidados do nosso último encontro. Luiz Carlos Bueno, diretor e fundador da Wisdom e meu parceiro também nos episódios. Luiz Francisco Bueno, consultor associado da Wisdom, e Leila Tâmela, diretora da Unidade Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Aline. Um prazer enorme, passado agora as festas, falar sobre um tema bem estratégico que é a sustentabilidade das organizações. Ótimo, Aline, estar aqui novamente. Os conflitos geracionais são um reflexo das transformações sociais, tecnológicas e culturais que estamos vivendo. Tema atual e é muito importante tratarmos desse assunto com os nossos ouvintes. Oi, parceiros queridos, essa é a nossa primeira gravação de 26, olha só. E esse tema, conflitos geracionais, fala de diversidade humana, de vínculo, que são temas super importantes, e também de liderança, que a gente está começando o ano cheio de questões, né, de liderança mundial acontecendo em volta da gente. Então, nada mais relevante do que a gente tratar disso. Com certeza, Leila, verdade. Bom, para começarmos, eu gostaria de contextualizar um pouquinho o tema. Nos artigos da Wisdom, vocês reforçam que os conflitos geracionais não surgem apenas por diferenças de idade, mas principalmente por crenças, valores, expectativas de carreira e formas distintas de se relacionar com o trabalho. Luiz Carlos, eu peço que nos conte, por favor, o que caracteriza um conflito geracional nas organizações. Beleza, vamos lá, Aline. Conflito geracional acontece quando as diferenças entre as gerações deixam de ser percebidas como complementaridade e passam a ser vistas como ameaça ou obstáculo. Cada geração é moldada por um contexto histórico, social, tecnológico e educacional específico. Esse fato influencia profundamente sua forma de pensar, sentir e agir. De novo, já falamos em vários episódios, a quadrimembração do ser humano e das organizações. E, voltando então para a minha resposta, influenciam profundamente sua forma de pensar, sentir e agir no ambiente de trabalho. Quando a empresa não cria espaços para o diálogo e a integração, essas diferenças se transformam em julgamentos, estereótipos e disputas silenciosas ou explícitas. A questão não é a diversidade geracional em si, mas a incapacidade organizacional de transformá-la em valor. Perfeito, Luiz. Agora, Luiz Francisco, você costuma citar o conceito de transição geracional. Pode nos explicar melhor o que isso significa na prática? Ok, Arina, vamos lá. O que, na realidade, eu coloco o conceito de transição geracional? Basicamente, é um momento que as novas gerações assumem posições estratégicas e de liderança, enquanto outras permanecem ativas no ambiente organizacional. Não se trata de substituição pura e simples, mas de convivência e complementaridade.
Nesse sentido, o desafio surge quando a empresa não reconhece que competências funcionais e comportamentais das gerações Baby Boomer e X, por exemplo, continuam sendo extremamente relevantes, ao mesmo tempo que as gerações Y e Z trazem novas perspectivas, mais conectadas à inovação, à tecnologia e principalmente à questão do propósito. Sem uma gestão consciente dessa transição, o conflito tende naturalmente a se intensificar. Leila, agora do ponto de vista da liderança, quais são os sinais iniciais de que um conflito geracional está se instalando? Normalmente, esses sinais aparecem em forma de ruídos na comunicação. Fofoca também. Impaciência nas relações entre as partes. Desqualificação velada do outro. A questão dos estereótipos, né? E frases típicas, do tipo, essa geração não quer nada com a dureza. Ou, essa liderança está completamente ultrapassada. Esses sinais indicam que a escuta diminuiu e que os estereótipos começam a ocupar espaços. É aí que a gente tem que começar a atuar para não deixar que isso escale. Exatamente, Leila. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre os perfis geracionais. Luiz Carlos, por que compreender as características das diferentes gerações é tão importante para o engajamento? Beleza, vamos lá. Porque o engajamento nasce quando a empresa consegue conectar suas práticas às expectativas legítimas das pessoas. Baby Boomers, geração X, Y e Z, possuem motivações distintas. Enquanto algumas valorizam estabilidade e hierarquia, outras buscam propósito, como o Bueno acabou de falar, autonomia, feedback constante e flexibilidade. Quando a empresa aplica um modelo único de gestão para todos, ela corre o risco de engajar parcialmente muitos e profundamente ninguém. Legal. Luiz Francisco, nós sabemos que a geração Z, aquela nascida entre 97 e 2010, traz desafios específicos para as organizações, especialmente em relação ao engajamento. Pode nos dizer quais desafios você destacaria? Bem, Aline, os desafios são múltiplos, mas antes eu queria fazer uma pequena consideração. Além da geração Z ser a força de trabalho mais jovem na atualidade, é óbvio isso, ela já representa 27% da força global de trabalho. E algumas pesquisas mostram que até 2035 se tornará a mais numerosa. Um resumo muito rápido, a geração Z é a mais conectada, diversa e educada da história. Por que disso? Porque foi marcada por um precoce acesso à tecnologia, pela vivência de eventos globais disruptivos e principalmente por uma elevada consciência social e ambiental. Como é que a geração Z vê o trabalho? De uma forma bem simples, resumida. Ela vê o trabalho como extensão de seus valores e identidades. Eles buscam coerência entre discurso e prática, propósito real, diversidade, inclusão e, principalmente, o cuidado com o bem-estar emocional. O grande desafio que eu vejo das empresas é que esse tipo de demandas necessariamente vai exigir um contrato, entre aspas, psicológico, no qual a relação não se sustenta apenas com remuneração e benefícios, mas principalmente um significado, aprendizagem contínua e voz ativa. Legal. Leila, como esses choques de expectativas impactam a cultura organizacional? Profundamente. Quando elas não são bem trabalhadas, elas geram frustração, cinismo,
queda no engajamento. Consegue perceber esses partidos se formando, né? Os velhinhos, os novinhos, né? Essas divisões acontecendo. Mas se você consegue integrar, né? Você consegue fazer uma integração dessa cultura e pegar tudo de bom que cada uma dessas gerações pode contribuir no processo. Então, vai ser uma cultura mais rica, mais inovadora e mais plural, né? Essencialmente. Os artigos também apontam tendências importantes para o futuro do trabalho, como estruturas mais horizontais, múltiplos vínculos e a redefinição do papel do RH. Luiz Carlos, gostaria de saber como essas tendências ampliam os conflitos geracionais e qual será o papel do RH nesse contexto. Aline, elas ampliam os conflitos geracionais porque desafiam modelos mentais consolidados. As gerações anteriores se habituaram a estruturas hierárquicas, enquanto as mais novas se sentem mais confortáveis em ambientes fluidos e menos controladores. Se a empresa não preparar suas lideranças para lidar com essa mudança, o conflito se tornará inevitável. Em relação ao papel de RH, ele deixa de ser apenas estrutural e passa a ser conceitual. O RH precisa desenhar experiências, produtos e jornadas que façam sentido para as diferentes personas geracionais, atuando como integrador cultural e facilitador de diálogos intergeracionais. Aproveitando esse gancho, vamos falar de uma forma um pouquinho mais direta sobre a geração Z. Luiz Francisco, o que diferencia a geração Z no mercado de trabalho e por que ela costuma gerar tantos ruídos nas organizações? Aline, eu já disse antes que a geração Z traz uma relação muito identitária com o trabalho. Ou seja, para essa geração trabalhar não é apenas performar bem em um cargo, mas essencialmente ter um propósito, expressar valores, perceber e mostrar coerência ética. E, de certa forma, o ruído muitas vezes deriva de questionamento muito rápido entre as incoerências do que é dito, ou seja, entre o discurso e a prática. Eles desejam ambientes flexíveis, autonomia e aprendizado contínuo, além de demandar feedback com mais frequência. De certa forma, eu ouso dizer que o ruído surge quando as empresas tentam enquadrá-las em modelos rígidos de comunicação, de gestão ou de controle, que não, de certa forma, dialoguem com essa lógica. Não se trata de um reduzido nível de compromisso, na minha opinião, mas de um compromisso diferente, mais conectado ao sentido de trabalho. Existe muito preconceito em relação à geração Z, mas creio que isso, como o próprio nome diz, é um pré-conceito e não um conceito de forma concreta e absoluta no próprio entendimento. Verdade, Luiz Francisco. Leila, do ponto de vista do engajamento e da retenção, o que as empresas precisam compreender sobre a geração Z para evitar conflitos e reduzir a rotatividade? As empresas precisam entender que a geração Z permanece onde percebe a possibilidade de crescimento, escuta ativa e respeito à sua individualidade. O engajamento para essa geração está diretamente ligado à sua autonomia, a um trabalho significativo, efetivo, alguma flexibilidade e a saúde emocional. Ser bem tratado, ser escutado, não ser tão direcionado, né? Quando a organização ignora esses fatores, o conflito não aparece necessariamente como um confronto direto, mas sim através da queda de performance.
Você começa a se distanciar, a se desmotivar silenciosamente. E isso vai resultar em desligamentos rápidos. Ele sai procurando a alternativa. Reter a geração Z exige um pacto, um novo pacto, suportado por confiança, aprendizado e coerência, principalmente na liderança, na gestão. Perfeito, Leila. Agora eu vou abrir um espaço especial. Luiz Francisco, se possível, eu gostaria que você compartilhasse conosco uma vivência prática relacionada, claro, aos conflitos geracionais nas empresas. Ok, Aline, vamos lá. Deixa eu escolher aqui uma experiência que foi bem sucedida e muito coerente com os conceitos que a gente vem discutindo até agora. De uma forma bem resumida e, claro, com a ressalva que não se trata de um modelito aplicável para qualquer tipo de empresa. Pois, como já dissemos em outros podcasts, é primordial entender, compreender a cultura organizacional de modo a obter o que o pessoal no mercado chama de big picture. Claro, da situação, para então customizar as soluções para as demandas. Nosso cliente foi uma empresa de serviços financeiros, com mais ou menos 230 colaboradores, operando em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Eram 4 sócios das gerações X e Y e cerca de 70% do seu quadro de lotação, ou seja, o seu número de funcionários, de colaboradores, eram compostos por profissionais da geração Z. A primeira demanda apresentada pelos sócios refletia um cenário cada vez mais comum no mercado. Baixo engajamento da equipe, turnover elevado, dificuldade para reter talentos e uma clara desconexão entre as lideranças, majoritariamente da geração Y, ou seja, a supervisão, não os acionistas em si, e os demais profissionais, na sua maioria, como eu já disse, geração Z. Mostrando reduzida performance e compreensão dos valores, expectativa da empresa e das novas formas de trabalhar. Como é que a gente iniciou o projeto? Fizemos um seminário estruturado para as lideranças, focando a questão da qualidade da gestão em seus diversos aspectos. Ou seja, começamos inicialmente com acessos individuais, entrevistas em profundidade e, claro, também utilizamos inventários comportamentais, visando mapear os estilos de liderança, de comunicação, de tomada de decisão, bem como, digamos, a sua senioridade na gestão de pessoas. Estou falando aqui da liderança geração Y na maioria. Após isso, o que fizemos? Tabulamos os resultados, é claro, de forma técnica e anônima, respeitando todos os princípios estatísticos, né? De modo a propiciar uma visão coletiva dos principais gargalos no processo de liderança. Entre os mais significativos, detectamos as falhas de escuta ativa, feedback pouco estruturados e modelos de liderança ainda bastante hierarquizados. E também a gente colocou dentro desse seminário, desse feedback, as percepções obtidas via pesquisa junto aos profissionais da geração Z. Após isso, com esse mapeamento da liderança, de preparar a liderança para os novos desafios de trabalhar com a geração Z, nós fomos diretamente à fonte, ou seja, diretamente com os integrantes da geração Z, através de rodas de conversa de cada área, visando criar espaços seguros de fala e escuta, sem muito do tipo encosta a cabecinha no meu ombro e chora, não é isso. Tá? Era muito mais para ouvir o outro lado, tá? Ouvir as principais demandas também dessa geração e também não fazer o confronto, mas fazer um vis-à-vis, uma análise vis-à-vis do diagnóstico feito com a liderança.
A surpresa não foi grande, porque efetivamente dessas rodas de conversa surgiram, digamos, não deficiência, a palavra não é correta, mas surgiram demandas, né, sobre a valorização do trabalho, da qualidade de vida, saúde mental, flexibilidade de horário, transparência, reconhecimento contínuo, isso é importante, e principalmente clareza sobre as perspectivas de crescimento profissional. Então, a partir dessas informações coletadas, discutidas com os acionistas, apresentamos um plano de ação estruturado e consensuado e alinhado, claro, sempre com a estratégia do negócio. Não dá para desvincular a estratégia do negócio com o plano de ação que a gente tinha pensado. Um dos pilares estratégicos que foi consensuado e que foi de um grande sucesso foi a criação das trilhas de carreira de cada área. Aí cabe ressaltar que não eram trilhas de carreira extremamente rígidas, mas sim o que eu chamei na época com eles de trilhas de carreiras multifuncionais, vamos chamar assim, que visavam ampliar as competências funcionais, técnicas e também comportamentais e das crenças, né, que cada um tinha sobre a questão da senioridade, quando ele queria atingir essa senioridade. Claro que também isso estava linkado a critérios objetivos, não era assim questão apenas de o sentir, mas também o sentir acoplado, obviamente, a um PDI, a um planejamento individual, etc. Uma curiosidade foi a questão do pacote benefício. O pacote era um pacote de benefícios tradicional, mas que a geração Z não estava dando muita bola, não. Tá? O que nós fizemos? Nós acabamos de flexibilizar o pacote de benefícios, que hoje se tornou um pouco comum no mercado, tipo, por exemplo, o Gympass. Tá? Flexibilidade de horários, tá? com não mais, digamos, entre aspas, né? Uma marcação de ponto, propriamente dito, como é feito nas empresas hoje. Né? Essa responsabilidade foi compartilhada e, incrível que pareça, cumpriram muito bem, aliás, com pouquíssimos atrasos. Né? Depois disso tudo implantado, né, a gente tem que verificar o resultado, o que de efetivo foi feito e atingido. E a gente estabeleceu, junto com os acionistas, junto com as lideranças, né, um calendário de reuniões mensais de alinhamento entre as lideranças do RH, principalmente focado no feedback estruturado e na monitoração dos indicadores de engajamento. Isso aconteceu a cada 6 meses. Né? Era feita uma espécie de um clima, uma leitura de clima no aqui e agora e com ajustes bastante pontuais e rápidos, nada que custasse grande soma de dinheiro, de investimentos, etc. Após isso, né, o que a gente percebeu também? Né? O turnover ele caiu de forma bem significativa. Só para vocês terem uma ideia, 73% do turnover caiu na relação do que eu tinha antes das ações. E uma questão curiosa que surgiu também, eu esqueci de comentar isso, eu comento agora, foram ações de endomarketing dentro da empresa, ou seja, aumentar o processo de reconhecimento e pertencimento, várias entrevistas contando um pouquinho da vida pessoal de cada um, com vídeos curtos, desde estabelecer até, entre aspas, vamos chamar assim, jogos cooperativos e por aí afora. Tá? E o mais curioso foi o seguinte, né, que uma demanda que foi entendida pelos acionistas, houve um reforço da área de RH. Esse reforço a gente optou, tá? A gente, que eu digo, em consenso com os acionistas, de trazer um genuíno, uma genuína geração Z. Tá? Então, o RH foi reforçado porque se percebeu
que, apesar de todo esse trabalho feito, existiam algumas dificuldades ainda até de linguagem, que precisava ter, digamos, um canal de comunicação numa linguagem mais própria da geração Z. Tá? Estendendo um pouco mais, o que aconteceu de fato não mensurável, vamos chamar assim, com números, né? Mas o que a gente percebeu depois, né? Além da redução do turnover, melhoria do engajamento, etc., a empresa ela sentiu através de pesquisa, inclusive com seus clientes e com o próprio mercado, né? Pesquisas de imagem, né? Que ela passou a ser reconhecida no mercado como uma organização que compreende e dialoga com a nova geração, o que reduziu o tempo de recrutamento e elevou a qualidade dos candidatos, etc. É curioso ou não, é claro que não é somente isso, mas a empresa teve um crescimento, inclusive, de quase 8%, é um número significativo do número de clientes, em função de uma maior produtividade, e é claro que a questão da qualidade do atendimento foi, digamos, um dos critérios dos novos clientes, porque se entrou num ciclo virtuoso. Foi muito interessante, digamos, a gente não esperava isso de imediato, e foi até surpresa para a área comercial deles um número depois de demandas de novas propostas, etc, etc. Foi muito interessante nesse sentido. Em suma, o que esse case, claro que tem outros, né? Repito, não é um modelito a ser empregado por qualquer organização, tá? Que, na realidade, conflitos geracionais, como disse o Luiz Carlos no início, pode e deve ser encarado como criação de valor, e não são problemas a serem evitados, mas são sinais claros de transformação. Quando tratados com método, dados, escuta ativa, com certeza irão se transformar numa poderosa alavanca de valor, sustentabilidade e crescimento. Esse, digamos, é um resumo aí do case que você pediu para eu relatar, Lívia. Muito obrigada, Luiz Francisco. Acho que foi excelente. Leila. Oi. Ali numa parte, você quer completar alguma coisa? É muito interessante esse case, né? Porque ele mostra métodos que podem ser utilizados para tratar do assunto. O Francisco trouxe isso muito bem, né? E eu quero complementar com uma experiência pessoal de uma organização que eu trabalhava principalmente com C-Level, com os executivos em coaches individuais. Aliás, coach vai ser o nosso próximo episódio, né, Luiz? Um dos próximos episódios. Onde essas tensões apareciam muito, sabe? Essa empresa que eu estou trazendo como exemplo era uma empresa de alta complexidade tecnológica, né? Exigia bastante senioridade, então os principais gerentes de projeto eram na geração X, Y, né? E, de repente, o conselho começou a ser ocupado pela segunda geração. Então, esse gerente de projetos dizia assim, mas aquele conselheiro lá, aquele menino para quem eu estou tendo que reportar meus resultados, foi meu estagiário. Né? Então, essas tensões apareciam e a gente realmente tinha que lidar objetivamente com elas, reconhecendo as qualidades que são aportadas por cada geração nesse processo. Né? Bem bacana, gostei muito, só estou trazendo esse caso. Muito obrigada, Leila. Com certeza também outro caso muito interessante e rico para trazer aqui para os nossos ouvintes. Bom, para fecharmos, gostaria de falar de soluções. Luiz Carlos, conta para os nossos ouvintes como transformar os conflitos geracionais em vantagem competitiva. Aline, eu entendo que isso precisa de investimento em políticas e programas integrados de DHO para o desenvolvimento das lideranças e para o fortalecimento dos vínculos, de forma a promover diálogo,
mentoria e ou mentoring reverso. Aline, você sabe o que é mentoring reverso? Boa pergunta, não sei. Bom, mentoring reverso é a situação, pegando um gancho que é o caso que a Leila contou, normalmente o mentoring se faz do profissional com maior senioridade em alguma coisa e reconhecido como uma referência naquele assunto, que desenvolve alguém mais novo e com menos senioridade. O mentoring reverso é o tipo, é mais ou menos o que eu faço às vezes com você. Eu sou ruim de tecnologia, eu tenho muita dificuldade e aí eu me exaspero quando eu tenho alguma coisa que eu não consigo fazer e dá zebra. O que eu faço? Eu entro, chamo a Aline, me ajuda aqui, ou chamo a Juliana, ou chamo alguém para vir me ensinar aquele negócio. Depois que vocês me ensinam, fazendo ali o by the book, os passo a passo, eu guardo na cabeça, não esqueço. Só vai, quando mudar a tecnologia de novo, eu vou pedir pinico novamente. Bom, então é basicamente isso. Isso é mentoria reverso. A diversidade. Entendi. A diversidade geracional, então, quando bem conduzida, ela potencializa a inovação e a sustentabilidade dos negócios. Perfeito. Luiz Francisco, quais as práticas que você recomenda serem adotadas pelas lideranças? Aline, eu vou apenas reiterar o que eu já disse em termos conceituais e principalmente tendo como referência o case que eu relatei a vocês. Tá. Primeira coisa, entendo que uma palavra que pode ser um pouco banal, entre aspas, né? Que é a questão da humildade. A humildade que eu digo é de quem detém o poder na organização. Isso significa, como a Leila disse, entender, inclusive, não só digamos, acessos egóicos, vamos chamar assim, tá? Do conselho, da alta liderança, etc. Tá? Isso implica, para quem trabalha com consultoria, ser o máximo de transparência de botar o dedo na ferida. Tá? Pelo menos é assim que a gente atua com os nossos clientes quando a gente trabalha com a alta liderança. Segundo, que decorre dessa humildade, é a escuta ativa. Tá? Não basta apenas, é diferente, ouvir do que escutar. Né? É muito mais o ouvir ativo do que a escuta propriamente dita no sentido semântico da palavra. Terceiro, aprender com as outras gerações. O Luiz já fez aí um depoimento aí da tecnologia, eu me somo a ele. Claro que eu sou uma geração X, tá certo? Quase um baby boomer, mas uma geração X, mais X do que um baby boomer, tá certo? De modo que a gente consiga aprender com eles. E tecnologia também, eu não sou zero à esquerda, mas eu estou próximo disso, né? E também eu ressaltaria a questão de clareza de papéis, porque, de certa forma, a empresa não vai deixar de ter a sua hierarquia de quem detém o poder, tá? Não é no sentido de quem manda obedece, mas por que não conseguir consenso? É mais difícil, mas é muito mais produtivo, não precisa ter o controle, digamos, por tarefa, né? Muito mais o controle por resultados. E, para finalizar, diria que respeito a diferenças, é óbvio, e feedback frequente. Tem uma expressão que eu gosto muito, que na realidade hoje liderar é conectar mundos. Com certeza, Luiz Francisco. Leila, e qual seria o sinal vermelho, o maior sinal de alerta para os líderes? Pois é, esse sinal de alerta, ele precisa de uma ação. Você precisa querer ouvir. E o que você precisa perceber rapidamente? É quando os talentos estão indo embora e as pessoas estão murchando, se desengajando. Aí liga o sinal vermelho, né? Então, assim se percebe
que esse diálogo entre gerações não está acontecendo de uma forma eficiente. Começa a se mexer. Verdade. Olha que conversa rica e necessária nós tivemos hoje. Falamos sobre o que são os conflitos geracionais, seus impactos no engajamento e na cultura, os desafios para o futuro do trabalho e, principalmente, sobre como transformar essas diferenças em força organizacional. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, Luiz Carlos Bueno, Luiz Francisco Bueno e Leila Tâmela. E nesse momento eu passo a palavra para que cada um faça uma breve despedida. Obrigada, Aline. Bom, para todo mundo, que o ano comece muito bem e que esse conteúdo ajude os líderes a enxergar que a diversidade geracional é uma grande oportunidade. Tem muita riqueza para ser extraída disso. Aline, obrigado ao Luiz Carlos, Leila. Apenas para fechar, o quadro como um todo, integrar gerações que já era um desafio e que foi um desafio em 2024, 2025, também será um dos principais desafios de 2026. E é claro que esse desafio tem que ser encarado como riqueza das organizações, porque aí é do conflito, é desse conflito que nasce a inovação, que nasce o crescimento e que nasce a melhoria da performance da empresa como um todo. Espero que os ouvintes possam colocar em prática algumas dessas dicas, vamos chamar assim, e colocamos à disposição para bate-papo, etc., para dúvidas que vocês podem mandar através do próprio site da Wisdom. Perfeito? Legal, muito bom. Aline, eu também agradeço, e a minha mensagem final seria que sustentabilidade organizacional passa necessariamente pela integração das gerações. Isso não é só agora, vai ser assim. Logo no início, o Bueno citou estatísticas dizendo que em 2035 vai ser um percentual muito mais elevado. Então, essa questão da integração de gerações, ela não é pontual, ela vai ser sempre e cada vez mais relevante para a sustentabilidade organizacional. Com certeza, Luiz. Bom, e a você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Papo de DHO. Quer saber mais sobre os nossos programas ou serviços e também acessar os artigos citados nesse episódio? Basta acessar www.wisdom.com.br. Em nosso próximo episódio, o tema será Trilhas de Carreiras Críticas. Se quiser enviar sugestões de temas ou perguntas sobre o próximo tema, escreva para wisdom@wisdom.com.br ou também pelo nosso WhatsApp, DDD 11 98621 3741. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os colegas e siga o nosso canal. E lembre-se, quando diferentes gerações aprendem a dialogar, o conflito deixa de ser ruptura e passa a ser ponte. Ponte para a inovação, o aprendizado e para a sustentabilidade dos negócios. Até breve!